Ele não acreditava em fantasmas, só que um evento sobrenatural impressionante o fez mudar de opinião. Assista até o final e descubra o que aconteceu. Durante uma noite em Nova Orleans, um jovem chamado Ben encontrou uma outra jovem chamada Alyssa. Ela não estava conseguindo comprar uma bebida no bar e ele resolveu oferecer a dele para ela. Ben é um jovem astrofísico que está ali comemorando alguma coisa com seus colegas e aquela jovem é uma guia de turistas, só que a tour que ela dá é sobre fantasmas da cidade. Ela passa com os turistas nos locais mais assombrados que existem, só que o Ben não acredita muito nisso. Ela então o convida para participar de uma de suas tours e ele rapidamente aceita. Tudo isso era apenas uma memória do passado. O Ben de hoje em dia, na verdade, já acordou no bar e estava enchendo a cara logo de manhã. Ele agora é o guia turístico dos lugares assombrados da cidade e muitos turistas já estão esperando por ele. Mas percebemos que Ben não está muito animado. Além disso, ele não acredita em fantasmas. Todos os turistas querem ver fantasmas, mas Ben manda que eles tirem o cavalinho da chuva. Afinal, fantasmas não existem. Ele já passou centenas de horas dentro desses tais lugares assombrados e nunca viu nada. Enquanto ele continua com seus turistas, vemos um carro com um baú de mudanças chegando à cidade e à noite esse carro chega até seu destino. Dentro desse carro estava uma jovem mãe junto de seu filho. Eles se mudaram de Nova York para ter uma vida mais tranquila em um lugar afastado. Esse pequeno jovem, que se chama Travis, entrou primeiro na casa e logo de cara já está cheio de medo. Mas como não ter medo estando em seu lugar? Essa antiga casa esconde diversos segredos e qualquer um pode perceber isso. Enquanto aprontava sua cama para dormir, Travis foi surpreendido pela presença de algo que parecia ser um fantasma. Ele correu para avisar sua mãe completamente assustado, mas a mulher não acreditou. Até que um momento, algo apareceu por trás do Travis, a armadura de um cavaleiro que se mexia. Nesse momento, sua mãe acreditou e os dois saíram correndo dali. Eles não perceberam, mas nós vemos que dentro do carro deles estava um tipo de fantasma. Assim que saíram da propriedade, outra coisa impressionante apareceu. Uma figura assustadora portando uma lanterna em uma de suas mãos. No dia seguinte, Ben é acordado por um certo padre que bateu na porta de sua casa com um gato em seu colo. Ele achou que era do Ben, mas na verdade não é. Em seguida, os dois começam a conversar. O padre se chama Kent e está ali pois ouviu falar que Ben desenvolveu algo conhecido como fotografia espectral, uma câmera forte o suficiente para capturar a presença de fantasmas. Ben confirma que realmente criou uma lente capaz de capturar fantasmas, mas nunca conseguiu capturar algum e por causa disso teve sua carreira ridicularizada pela imprensa. O padre então diz que recebeu a ligação de uma certa mulher. Ela e seu filho estão vivendo em uma casa mal assombrada e queriam que ele fizesse um exorcismo. O padre Kent então imaginou que Ben pudesse ajudá-lo e veio até ali pedir sua ajuda, mas Ben não parece que vai aceitar. Ele diz que fantasmas não existem. O homem está decidido a não ir até lá, até que o padre Kent diz que a mulher irá pagar $2.000 se ele aceitar. E Ben nem pensa duas vezes. Ele pega sua antiga câmera com a lente quântica que ele mesmo criou, mas nem se importa de colocar uma nova bateria. Ele, entretanto, só percebe que a câmera não estava com bateria assim que chegou na mansão. O que você acha que ele fez? Colocou uma nova bateria? Não, ele nem se importou. Ben bate à porta da mulher, que assim que abre, se apresenta como Gabby. Nem ao menos conversaram direito e ele já pede pelo pagamento. A mulher lhe passa os $2.000 e o convida para entrar, mas antes o adverte que depois que ele passar daquela porta, sua vida mudará completamente. Como não acredita em fantasmas, Ben entra sem pensar duas vezes. Lá dentro, Gabby mostra que seu filho Travis está dormindo dentro de uma barraca na sala, pois aquele é o lugar mais seguro da casa. Gabby então fala que o padre disse que Ben tinha lentes especiais em sua câmera, e o homem então diz que irá começar o serviço. Gabby o leva até a sala de jantar para começar a tirar as fotos, e ela e seu filho já ficam em choque, pois aquela armadura já brotou atrás deles. Ben, entretanto, não acredita e acha que é uma pegadinha dos dois. Ele se aproxima e diz que não tem fantasmas ali. Em seguida, finge estar tirando uma foto com sua câmera. Tudo
tudo que Gabby mostra pra ele, ele finge estar tirando uma foto, fazendo um barulho engraçado com sua boca. Esse corredor é o corredor que a mãe e o filho têm mais medo de passar, pois toda vez que eles passam ali, sentem uma pontada em seu corpo. Mas Ben só acha que isso é loucura. Afinal, ele anda por ali e não sente nada. Gabby diz que, na verdade, acontece mais depois da meia-noite. O que mais impressionou o Ben naquele lugar foi aquele quadro de um capitão em um barco. Depois disso, todos se reúnem na sala e, depois de fingir estar fazendo anotações, Ben diz pra eles que fantasmas não existem. O que está acontecendo com eles é o poder da sugestão. Ele então corre para ir embora com o dinheiro fácil que acabou de ganhar e nem percebe algo estranho que estava em seu carro. Assim que chega em casa, Ben vê marcas de água em seu chão e também percebe que a televisão está trocando toda hora de canal para um canal que só passa pesca. E de repente o controle sai voando de sua mão. Desesperado, Ben sai correndo para achar uma bateria e colocá-la em sua câmera. Ele então fotografa seu próprio sofá e percebe que realmente havia algo ali. O homem fica em choque e depois vai tentar mais uma vez, só que dessa vez não capturou nada com suas lentes. Mesmo assim, Ben vai dormir e do nada sua porta começa a fazer barulho. Assim que ele se levanta para abri-la, ele se depara com o oceano e um arpão é arremessado em sua direção. Ben está desesperado. Todo lugar que ele vai depois disso, algum tipo de fantasma o segue. Até que uma hora ele chega em casa, abre a porta e uma gigantesca onda sai de lá de dentro, o empurrando de volta para a rua e o mandando regressar até a casa da Gabby. Ben voltou até lá e percebemos que Gabby e seu filho Travis já estavam esperando por ele. Acontece que essa mesma coisa aconteceu com os dois. Naquela primeira noite que eles fugiram, eles foram para hotéis, mas os fantasmas sempre os seguiam e os mandavam voltar. Ben, entretanto, diz que ela não precisa dele e sim de um exorcista, mas Gabby fala que isso não funcionou. O padre Kent está ali também. Ben está muito irritado pois ninguém o avisou da verdade, só que sabemos que eles tentaram. O Ben é que não acreditava. O jovem então mostra a foto que tirou do fantasma e diz que parece o marinheiro do quadro no segundo andar. O padre então diz que agora eles podem usar a câmera do Ben para identificar todos os fantasmas para assim saberem com o que estão lidando. O que ninguém consegue entender é porque os fantasmas queriam que eles voltassem para a casa. Do nada, o relógio toca meia-noite. Ben decide sair dali para investigar um pouco e já é teleportado para outro andar da casa. Rapidamente ele começa a fotografar um fantasma que corre atrás dele para eliminá-lo e do nada, Ben é teleportado mais uma vez para a sala. No dia seguinte, ele e o padre vão até um certo professor que escreveu um livro a respeito das mansões mal assombradas da Louisiana. Em seguida, eles vão até a casa de uma médium que pode se comunicar com fantasmas. Eles ficam impressionados, pois ela consegue adivinhar o nome da Gabby. O professor conta para o Ben e para o padre que aquela casa foi construída do nada e depois comprada por um homem chamado William Gracie. Eles não sabem de quem William comprou a casa, mas depois de um tempo, sua esposa Eleanor perdeu a vida dentro daquela casa e a partir daí as coisas começaram a ficar estranhas. O professor tem todas as plantas da casa, mas ele só irá fornecê-las para o Ben e para o padre se os dois o levarem até a mansão. Eles não querem fazer isso para o bem do professor, porém, o homem não entende e Ben tem que subtrair as plantas dele. Mais tarde na casa, a médium já tem todo o plano do que vai fazer e diz que voltará daqui a uma semana, depois que eles fizerem o pagamento. Mas 2 horas depois, ela volta para casa, afinal, um fantasma a perseguiu. Todos então se juntam para observar as plantas do professor e também veem as notícias dos jornais a respeito daquela casa. Muitas outras pessoas também perderam a vida ali dentro e todas de maneiras bem estranhas. Inclusive 2 irmãos que perderam a vida duelando um contra o outro. Na época do William Gracie, ele contratou a maior médium do mundo, conhecida como Madame Leota, para fazer investigações na casa. Ele mandou uma carta para essa mulher e dizia que eles poderiam fazer uma sessão em sua sala para conversas. Gabby olha
as plantas da casa e percebe que existe uma sala, porém, naquele corredor de verdade não tem sala nenhuma. Eles vão até lá e Ben percebe que a foto na parede tinha buracos em seus olhos e ao colocar os dedos nesses buracos, ele encontra uma passagem secreta. Lá dentro realmente existia uma sala escondida e era essa a sala que William Gracie falou em sua carta. Utilizando óleo, Ben acende todo aquele ambiente. O grupo se reúne ao redor da mesa e a médium vai tentar entrar em contato com William Gracie. E por mais incrível que pareça, ela realmente consegue. William Gracie vem até ali e a mulher pede para que ele escreva o que quiser naquele caderno. A caneta começa a se mexer sozinha e Ben tira uma foto, descobrindo que era realmente o William Gracie. O fantasma escreveu uma mensagem que dizia para eles conversarem com a Leota. Percebendo que a médium realmente consegue falar com espíritos, Ben pergunta se ela pode se comunicar com sua esposa falecida, chamada Alyssa, mas ela diz que não. Alyssa não está naquele lugar. De repente, uma presença fantasmagórica assustadora invade a sala. A câmera do Ben é arremessada para longe e a médium tenta invocar a Madame Leota, mas isso não funciona e o tal fantasma assustador puxa a médium com cadeira e tudo para o lado de fora da casa. Depois de cair de cara na lama, todos vêm socorrer a médium e de repente o professor aparece no lugar. Ele quer ver a casa e nada irá pará-lo, além dessa cadeira que o fantasma utilizou para empurrá-lo até o meio da estrada e depois quase fazer um caminhão passar por cima dele. Eles levaram o professor até o hospital, mas não tinha como explicar o que acabou de acontecer. E enquanto uma das pacientes estava sendo perturbada pelo fantasma, Ben e Gabby pegaram o professor e o levaram de volta. Durante a noite, Ben acorda e é surpreendido por um fantasma que diz que eles têm algo em comum, uma amiga. E de repente o fantasma de sua finada esposa passa por ali. Ben sai correndo atrás dela. Os fantasmas o avisam, dizendo que se ele passar daquele local, ele entrará na região do além e nunca mais poderá voltar. Mesmo assim, Ben corre atrás do espírito de sua esposa. Assim que a alcança, ela dá um grito e ele acorda. Era tudo um sonho. Travis estava tentando acordá-lo, pois está acontecendo algo estranho na casa. Muitos candelabros estão voando e um fantasma está tocando o órgão. O professor então tem uma ideia: procurar pela Madame Leota no sótão da casa. Eles rapidamente encontram o local certo e Ben entra sozinho. Ele chama pelo nome da Madame Leota e do nada a escada fecha atrás dele. Ben encontra um baú que estava se mexendo e acha que a Madame Leota está ali dentro. De repente, uma noiva aparece com um machado para tentar tirar a vida do Ben. Ele, entretanto, consegue desviar de suas tentativas e arrastar o baú até a saída do sótão. O grupo então leva o baú até a sala escondida e assim que o abrem, encontram o grande livro de feitiços da Madame Leota. Em seguida, sua gigantesca bola de cristal. Dentro dela estava o espírito da própria Madame Leota. Todos querem saber como ela foi parar ali dentro e Madame Leota mostra para eles. William Gracie, depois que perdeu sua esposa, ficou de luto e devastado. Por causa disso, ele a contratou para tentar entrar em contato com sua finada esposa. Madame Leota tentou se comunicar com ela, mas nunca conseguia e tentaram todas as noites durante um ano inteiro. Todas essas tentativas, entretanto, abriram um portal para o outro mundo e centenas de espíritos invadiram a casa. Um dia, William Gracie recebeu uma carta de um fantasma dizendo que era sua esposa e o pedindo para se encontrar com ela no outro mundo, mas a Madame Leota sabia que não era sua esposa de verdade. Eles invocaram um mal terrível que se alimentava do luto de William Gracie. Esse espírito não era um espírito comum e conseguia manter todos os fantasmas presos ali dentro. O próprio William Gracie teve sua existência deletada e em seguida, Madame Leota foi aprisionada em sua bola de cristal por essa existência maléfica. Ela diz para o grupo que esse espírito do mal já aprisionou 933 almas e precisa de 1000 para poder ter livre acesso ao planeta Terra e destruir a humanidade. Durante a lua cheia é quando ele está mais poderoso e o grupo não terá chances contra ele nesse momento. A Madame Leota manda o Ben ter mais cuidado, pois ele é quem tem mais luto ali naquela casa. Para se livrar desse espírito maléfico, eles precisam fazer uma cerimônia de banimento, mas para isso precisarão de algo que pertencia ao espírito. Quando ela vai dizer seu nome, o espírito do mal a faz parar de falar. O professor Bruce então diz que desde a época
conta que a Madame Leota desapareceu, outras 66 pessoas já perderam a vida naquela casa, ou seja, falta apenas uma alma para o espírito do mal. No dia seguinte, o pessoal conversa e diz que eles têm que descobrir quem é esse fantasma do mal, para assim poder arranjar um dos objetos que pertenciam a ele. A médium quer utilizar projeção astral para encontrá-lo e obter a resposta, e eles vão fazer a cerimônia. A médium então diz que vai começar, e se ela não voltar em 10 minutos, eles têm que tocar aquele sino para que ela saiba a direção para voltar. Ela então começa a se concentrar para entrar no reino dos espíritos, mas na verdade quem sai de seu próprio corpo é o Ben. Ele começa a andar pela casa e encontra o espírito de William Gracie. Ben pede por sua ajuda. O espírito do homem, entretanto, começa a fugir e Ben, em sua forma astral, vai atrás dele. Ele encontra diversos outros fantasmas pela casa, inclusive os fantasmas dos irmãos que duelaram. Assim que encontra William Gracie de novo, o fantasma diz para o Ben que esse espírito do mal que está ali é muito poderoso e controla a todos, porém ele não sabe seu nome. Do nada, todos os fantasmas saem correndo e o espírito maléfico aparece. Ben tenta se esconder, mas ele o encontra. O espírito maléfico diz que se Ben ajudá-lo, ele lhe dará o que ele quer, se encontrar com sua esposa. Cheio de medo, Ben sai correndo dali. Nesse momento, um fantasma entra em seu corpo. Gabby percebe isso e começa a tocar o sino, fazendo o Ben voltar até seu próprio corpo, enquanto o espírito maléfico o seguia. Ben então conta tudo o que aconteceu para seus amigos e diz que tudo que ele percebeu é que esse espírito do mal tinha sua cabeça dentro de uma caixa, mas a aparência dessa cabeça ficou para sempre em sua memória. Ben sabe que esse espírito quer que ele seja sua última alma. Ele então conta para seus amigos sobre o dia que sua esposa perdeu a vida. Ela gostava muito de um salgadinho chamado Tater Tots e um dia à noite resolveu sair para comprar um pouco. Ben, entretanto, não a acompanhou, pois tinha muito trabalho a ser feito e gritou com ela, dizendo que ele não poderia sair. Ela então saiu sozinha e no caminho aconteceu um acidente de carro e ela perdeu a vida. Agora, Ben acha que ela se foi, sem nem ao menos saber que ele a amava. Foi por causa disso que ele se dedicou tanto para criar aquela lente quântica. Mas hoje em dia todos os amigos estão ali para apoiá-lo. Eles dizem que irão conseguir sair dessa situação e todos estão juntos nisso. O professor Bruce então tem uma ideia. Ele leva Ben no dia seguinte até a delegacia para fazer um retrato falado desse espírito do mal. E dando as descrições corretas, o homem realmente consegue fazer um retrato. Graças a isso, eles puderam pesquisar na internet e descobriram que esse espírito do mal costumava ser um homem chamado Alastair Crump. Ele era filho de um homem extremamente cruel que o expulsou de casa no dia do funeral de sua própria mãe, dizendo que o jovem chorava muito. Alastair então desapareceu no mundo e anos depois, quando seu pai faleceu de maneira misteriosa, Alastair voltou. Ele deu festas com todas as pessoas da sociedade que o traíram e pouco a pouco foi tirando a vida de todos. Ele os sacrificava em algum tipo de ritual para obter poder e dinheiro. Ninguém nunca encontrou os corpos, mas depois de anos fazendo isso, os funcionários do Alastair resolveram se voltar contra ele e removeram sua cabeça. Mas antes de perder a vida, ele jurou se vingar de todos. Para a sorte dos amigos, a antiga casa de Alastair Crump foi transformada em um museu e eles poderam ir até lá. Mas de repente toda a casa começa a se mover para prendê-los ali dentro. Alastair Crump não quer que eles saiam. Ben e Travis ficam presos dentro de uma sala com um crocodilo embaixo e eles têm que escalar para chegar até uma estátua de um gárgula e depois alcançar o teto para fugir dali. Enquanto isso, o professor Bruce se engasgou e enquanto estava caído no chão, ele viu o espírito de Alastair Crump. Enquanto isso, Ben e Travis chegaram ao lado de fora. O padre Kent já estavam lá e eles entraram em seu carro para fugir da propriedade que estava tentando puxá-los de volta. Junto deles, dentro do carro, foram 3 fantasmas. No dia seguinte, o grupo chegou até a mansão de Alastair Crump. Lá dentro já haviam vários turistas e uma guia estava mostrando toda a casa. Mas tudo que o Ben perguntava se pertencia ao Crump, ela dizia que não era dele, era apenas uma réplica. Um dos turistas então falou para o Ben que aparentemente ouviram dizer que o corpo do Alastair Crump foi encontrado, porém sua cabeça não. Ela pode ainda estar em sua mansão, escondida em algum lugar. Eles então começam a se perguntar como encontrar essa cabeça e Travis tem uma ideia. Eles podem perguntar para o fantasma que os seguiu. Ben consegue chamar a atenção dele e diz que se ele ajudá-los, ele irá ajudar o fantasma em troca. Eles
Eles vão até o banheiro e, utilizando o vapor da água quente, Ben pede para o fantasma dizer o que ele quer em troca de sua ajuda. O fantasma quer que eles o levem até o mar. Ben diz que vai levá-lo até o mar depois disso e então pergunta para ele o que ele sabe sobre o Alastair Crump. O fantasma diz que a última alma que Crump precisa tem que se doar para ele por querer. O fantasma então pede para que o grupo o siga. Ele os leva até uma passagem secreta na lareira, mas o único que pode passar por ali é o Travis, pois a passagem é pequena demais. Lá embaixo, o pequeno jovem encontra as lápides de todas as pessoas que Alastair tirou a vida e também encontra a sua grande cartola. Embaixo dela estava o crânio do próprio Alastair Crump. Eles então voltam até a casa, mas Ben não deixa que Travis entre. Ele diz para o jovem esperar ali e em 2 horas chamar a polícia caso ninguém saia de lá. Sem outra escolha, Travis diz que vai tentar entrar em contato com seu pai. Ben chama o Padre Kent para entrar na casa, mas ele está com medo, dizendo que não pode fazer um exorcismo, pois na verdade ele não é um padre, apenas um homem que trabalha numa loja de fantasias de Halloween. Ben, entretanto, diz que isso não importa, afinal eles agora são amigos e estão juntos nessa. Ele consegue convencer o Kent a entrar. Lá dentro eles são recebidos pelo professor Bruce, que na verdade havia sido possuído pelo espírito de Alastair Crump. Enquanto isso, do lado de fora, Travis tentava entrar em contato com seu pai. Alastair se revelou para Kent e percebemos que ele queria destruir a cartola. Ao mesmo tempo, Ben encontrou Gabby e a médium amarradas em outro local. Alastair conseguiu arremessar a cartola para o fogo, mas todos se juntaram para detê-lo, e assim que deu meia-noite, o espírito ficou muito mais poderoso. E também descobrimos que Travis estava tentando falar com seu pai, mas o homem já não é mais vivo e era um fantasma se comunicando com ele. Alastair conseguiu finalmente queimar a cartola e não precisava mais do corpo do professor. Ele então aparece verdadeiramente para todos e coloca seus fantasmas para atacá-los. Ele então vai conseguir a última alma que precisa, e não é mais o Ben, e sim o Travis, que está no carro tentando falar com seu pai. Ele está de luto desde o momento que o homem perdeu a vida, e Alastair Crump tira proveito disso, o chamando para se juntar a seu pai. Alastair então vai tentar chamar o Travis, e o grupo faz um plano. Eles vão se dividir. Gabby e Ben irão atrás do Travis, a médium irá atrás da Madame Leota, e Kent ficará ali para distrair os espíritos para dar tempo suficiente para o professor pegar a cartola no fogo. Eles então começam o plano. Enquanto isso, Travis entrava na casa. Ele viu algo que estava o chamando e achou que era seu pai. A médium chegou até a Madame Leota e ela disse que a única maneira para derrotar Alastair seria as duas juntando seus poderes. Kent conseguiu irritar os espíritos e fazê-los persegui-lo. Ben pediu a ajuda de William Grace para encontrar o Travis e o espírito o levou até onde o jovem estava. O professor Bruce conseguiu pegar um pedaço da cartola que sobrou do fogo. Madame Leota pediu para que a médium a libertasse daquela bola de cristal para as duas poderem trabalhar. Travis estava quase aceitando se doar para o espírito de Alastair Crump, mas Ben conseguiu convencê-lo do contrário, dizendo que ele tem uma vida muito grande ainda para viver e ele tem tudo para ter muitos amigos e viver uma vida feliz. Travis acreditou no Ben e os dois juntos saíram dali. Eles se juntaram a Gabby e conseguiram chegar do lado de fora da casa, onde fantasmas e Alastair Crump já esperavam por eles. Alastair disse que se Ben não se doar para ele, o maléfico fantasma irá apavorar e atormentar Gabby e seu filho para sempre. Ben então se preparou para se entregar para o maléfico fantasma. Enquanto isso, dentro de casa, Kent começou a conversar com os fantasmas e os fez perceber que viver uma eternidade assustando os outros e recebendo ordens do Alastair Crump não era uma coisa boa. Ele então conseguiu convencê-los a se voltarem contra o espírito do mal. Do lado de fora, Ben estava quase se entregando e de repente a médium apareceu junto da Madame Leota e logo em seguida Kent aparece junto dos outros fantasmas. Bruce também chega com um pedaço da cartola e Crump manda seus fantasmas para cima dele. Travis vai correndo para ajudá-lo e alguns fantasmas o protegem, mas mesmo assim Crump está prestes a tirar a vida de todos e Ben começa a dizer que ele está pronto. Ele quer que Alastair o salve de seu luto e estica sua mão para o fantasma, mas tudo isso era para enganá-lo e comprar tempo para Travis chegar até a Madame Leota com um pedaço da cartola. Agora a médium pode começar o ritual e eles começam a banir Alastair Crump. No último instante, ele chama Ben para ver sua amada esposa, pois é sua última chance. Ben tem várias memórias sobre ela, porém ele sabe que ela sabia que ele a amava e empurra Alastair para dentro do inferno. Eles conseguiram derrotá-lo. Alguns fantasmas foram para o além, mas a maioria deles ficou
ficou ali. Eles querem passar o resto da eternidade se divertindo dentro da mansão, inclusive Madame Leota, que quer ficar em sua bola de cristal. Depois disso, Ben cumpriu sua promessa e levou o fantasma do capitão para o mar. Ele pegou um barco sozinho e foi para o oceano. Depois disso, no dia do Halloween, Ben percebeu que aquele gato na frente de sua casa tinha uma coleira e se chamava Tater Tot, o mesmo nome dos salgadinhos que sua antiga esposa tanto gostava. Depois disso, ele foi para a festa de Halloween na casa da Gabby, e ela falou que se ele entrasse, sua vida mudaria para sempre. E era isso que o Ben queria. Obrigado por assistir, até o próximo!